Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a das línguas, a do cálculo, etc.? É óbvio, já estudamos isso nas anteriores. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, de que ela não tem consciência de onde queres que venha tais conhecimentos. Corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troca de roupagem. Então, se há ideia inata, essa ideia, pela lei de justiça, foi conquistada pela alma. Não há nada que está radicado na alma que não seja fruto do trabalho, excetuando suas faculdades. Então, se ele ali está desenvolvendo ou manifestando um desenvolvimento extraordinário, sem um prévio estudo, isso denota o quê? Que isso foi uma conquista do passado, naturalmente. Por isso que nós vemos crianças de altas habilidades, né, que antigamente chamava superdotadas. A gente tem que tomar cuidado em separar criança gênio de criança de altas habilidades. Criança de altas habilidades pode ser simplesmente um espírito que encarnou em um corpo que tem um certo progresso, mas que aquele corpo lhe facilita. Lembra das barreiras que nós falamos nas encarnações anteriores? Que esse corpo tem menos barreiras, então ele tem possibilidades maior de acessar essas informações. E além disso, esse corpo dá a ele um desenvolvimento rápido para que ele consiga, enquanto espírito, manifestar seu conhecimento. Enquanto uma criança pode ser um gênio, um espírito de alta evolução intelectual, em que aquele corpo, em determinada época da sua vida, igual a daquele outro de altas habilidades, em que aquele corpo não está maturado tão quanto aquele outro, e ele não consegue ainda acessar todo o seu arcabouço de conhecimento. E aí vai parecer o quê? Que aquela criança de altas habilidades tem mais desenvolvimento intelectual do que esse gênio que ainda não desabrochou. Na verdade, essa criança ela acessou mais previamente algumas informações. Isto não significa que aquele gênio não vá manifestar. Uma hora o seu corpo vai estar maturado e ele vai conseguir dar vazão a toda a sua genialidade. A criança de altas habilidades muitas vezes se torna um cidadão comum, que vai ter um emprego comum. Vai ser uma pessoa inteligente, porque ele consegue, né? A inteligência, como já estudamos lá nas causas primárias, é a capacidade de analisar, de refletir, de comparar, de pesar. Então, ele tem um desenvolvimento da inteligência. Só que o gênio, ele vai dar um passo além do conhecimento da humanidade. Então, naturalmente, o gênio se manifestou depois, mas é mais evoluído intelectualmente do que a criança de altas habilidades, que muitas vezes é uma criança precoce, simplesmente assim. Então, a lembrança do passado, ela pode vir muito rápido e manifestar altas habilidades, e pode vir mais lentamente ao ponto de aquele se tornar comum tanto quanto o outro que se manifestou precoce, e pode até mesmo ultrapassar quando a alma que está naquele corpo é um espírito de escola do ponto de vista moral ou intelectual.